Essencialmente, o Ocidente, né, os Estados Unidos, a OTAN e mais uns 20 países, 50 nações ao todo, foram derrotados. Em todos os níveis, econômica, militar. Isso foi uma derrota avassaladora. E por conta disso, não faz sentido algum a Rússia negociar. E também porque o Ocidente não é confiável, né? Enganou os russos em Minsk I, enganou os russos em Minsk II. E quando tinha feito uma negociação que era interessante para a Ucrânia, o Boris Johnson em pessoa foi na Turquia proibir os ucranianos de negociar. Então, agora quem não quer é a Rússia. E a Rússia, que está ganhando, não tem nenhum motivo para negociar com o Ocidente. E além de tudo, além dela não ganhar nada, ela só perder. Se ela negociasse, ela deixaria barato as perdas que a Rússia teve. E o Ocidente não é confiável. Sem falar que os governos do Ocidente são todos pato manco, né? Biden perdeu as eleições, Justin Trudeau está para ser defenestrado, Olaf Scholz não vai ficar nem em segundo lugar nas eleições, porque ele teve um voto de desconfiança nas eleições de fevereiro. Então, os governos que fizeram a guerra foram todos derrotados nas urnas. Serão derrotados também no campo de batalha, estão sendo já, né? Então não existe motivo lógico para a Rússia negociar com o perdedor. E perdedor mentiroso. Então, né? Não vai acontecer. A Rússia não vai negociar com esses caras. Ela vai impor a própria vontade nos termos que ela achar melhor. Como nós discutimos no primeiro vídeo, nossa opinião é a do Dmitry Orlov, que, né, não faz qualquer sentido haver negociação. O que o Dmitry Orlov não falou, e aí estamos acrescentando por conta própria, qual vai ser a configuração do novo mapa da Rússia. Vai incorporar a Novorússia inteira e a Malorússia inteira, certamente. A pequena discórdia é sobre o que será feito das regiões tomadas por Stalin na Segunda Guerra Mundial. Qual é a nossa previsão? Como a Romênia é um país escroto e apoiou muito mais do que devia a OTAN, a Bukovina do Norte não será devolvida. Porque é uma região estratégica, a Rutênia também dificilmente será devolvida. Por ser um pedaço de terra pequeno e interessar a um aliado, provavelmente a Transcarpátia será entregue de volta para a Hungria. A questão é a Galícia. Se ela vai ser devolvida à Polônia. Nós acreditamos que não. Porque seria premiar um dos países mais russofóbicos da OTAN. Então não será devolvida à Polônia. Mas e o que eles vão fazer com a Galícia então? Incorporar ela ao território da Rússia? Talvez não seja muito esperto. Porque os nazis que moram lá são profundamente russofóbicos. A região é um poço de gente problemática e escrota. Então, melhor adotar uma terceira via. Mantenha a Galícia independente e chame ela de Ucrânia. De modo que todas as dívidas da Ucrânia vão para a Galícia, o que é justo. Né? Todas as perdas que o Ocidente teve na Ucrânia serão contabilizadas pela Galícia. Então, a Rússia não entrega a Galícia para um país escroto. Mas a Rússia não absorve uma região escrota. A Rússia só deixa essa região escrota assumir a identidade do país que foi derrotado. E é onde efetivamente moram os ucranianos, né? O que a Ucrânia queria desde o início era ucranizar regiões que historicamente nunca foram da Ucrânia. Novorússia sempre foi de falantes de russo. Na verdade foram os russos que fundaram aquela cidade, foram governantes russos com pessoas russas. Então não faz sentido, não existe Ucrânia lá. Na própria Bielorrússia, o Zelensky é falante nativo de russo, não de ucraniano. Ele aprendeu ucraniano com um professor particular e depois foi eleito presidente do país. O desprezo que ele tem pelo povo ucraniano
demonstra que ele não se sente ucraniano. E ele não é. Então a maior parte da Malorrússia também é de Zelensky. O que é a Ucrânia mesmo, o núcleo duro? É a Galícia. Ivano-Frankivsk, Lvov e circunvizinhos. Lvov hoje tem 1 milhão de habitantes. A Galícia vai ter entre 4 e 5 milhões, sem saída para o mar, herdando uma dívida de centenas de bilhões de dólares com o Ocidente. Impagável. Então é justo que a Galícia pague pelos seus crimes. Bom, e a guerra de Israel? Bom, aí é outra história. Nós sabemos que o Estado ilegítimo também não tem nenhuma chance. Não tem profundidade tática, não tem recursos, as armas são inferiores, não tem marinha, né? Inclusive o porto de Eilat até quebrou, não existe mais, é só um conjunto de ferro velho. Não tem artilharia, se tivesse teria atacado o Irã. O exército deles usa fraldas. Então a única coisa que Israel pode fazer é ataque de aviação. Essa água aqui não é de enxurrada, isso aqui é mina d'água. Pode ver que ela é limpinha. Então o que ela pode fazer é magnicídio, né? O Estado de Israel pode continuar fazendo magnicídio e massacrando civis usando aviação, só isso. Mas mesmo a aviação não é uma estratégia sustentável. Israel usou 100 caças de bombardeiros contra o Iêmen, né? Que foi uma demonstração de fraqueza. Que se usou caça é porque não pôde usar marinha nem artilharia. E evidentemente não tem como o exército atuar, já que teria que atravessar a Arábia Saudita. Isso não vai acontecer. Os árabes jamais permitirão sionistas passando ao largo de Meca e Medina. Não vai acontecer nunca. Então eles só dispõem da aviação. E a aviação, principalmente a israelense, cujo país é minúsculo, tem um calcanhar de Aquiles intransponível. Não faz diferença se são 100, 400 ou 700 aviões que Israel tem. O que conta é que só tem 27 pistas de pouso e decolagem em 14 aeroportos. Então eles podem ser destruídos a qualquer momento por mísseis táticos, mísseis hipersônicos táticos. E aí, não interessa quantos aviões Israel tem, eles serão todos inúteis. Porque sem pistas não consegue decolar, nem aterrissar de volta. Então por que o Iêmen fez isso, ou o Irã, a própria Rússia? Por que eles não fizeram isso? Porque não compensa. Derrotar o Estado ilegítimo de uma vez só vai fazer com que aquela gente detestável, odiosa e criminosa, quem diz é a ONU, se pareça vítima. Só que eles não são as vítimas, são os algozes. Eles vestiram essa carapuça de vítima, essa fantasia de vítima, por 76 anos, para infernizar a população nativa da Palestina. Então é imperativo garantir que eles nunca mais possam fazer o papel de vítima. Correto? Como é que você faz isso? Não esvaziando o Estado ilegítimo de uma vez, mas aos poucos. Sem pressa. Eles são acostumados só a bater, né? 4 gerações de coisas batendo. Batendo, sem apanhar, só batendo. Só foi conhecer a primeira derrota séria quando foram expulsos do sul do Líbano, em 2006. Antes eles só batiam. E eu não... Se eles têm resistência psicológica para assistir massacre, para incentivar massacre, para fazer pilheira de massacre, para fazer videozinho de massacre, desde que os massacrados não sejam eles. Então eu acho que a partir de agora vai começar uma campanha de cansaço. Não é destruir grandes alvos, destruir pequenos. Deixar o fornecimento de energia elétrica, de combustível, de água. Não terminar, mas cada vez mais incerto.
colocar eles para sentir medo. Atacar de madrugada, atacar de noite, impedir eles de dormir, impedir eles de descansar, impedir eles de ter confiança. Pelo contrário, retirar a confiança deles. Passo por passo. Igual um guiso de cascavel. Você vai tirando segmento por segmento. Certo? É a melhor estratégia. Eles são medrosos, cara. O exército deles usa fralda. Então, ataca devagar, põe sentir medo, sem descansar, sem descanso algum, na verdade. E aí o que eles vão fazer? Eles vão voltar para o buraco de onde eles vieram. Não existe israelense. São ocupantes imperialistas, colonialistas. Não tem, estão retornando. Como é que retorna? Se retornar, você já tem que ter ido. Os europeus orientais, Askenazi, são, como o próprio nome diz, europeus orientais, não semitas. Semitas são os palestinos. Eles não descendem dos antigos hebreus. Quem descende dos antigos hebreus são os palestinos. A evidência genética está aí para provar isso. Então a melhor estratégia, sem dúvida alguma, é fazer um décimo com eles do que eles fizeram com os palestinos em Gaza. E eles vão voltar correndo para o buraco de onde eles vieram. O país vai esvaziando, né? Até que por fim o problema se resolve naturalmente com a própria OTAN, com os próprios sionistas os abandonando. Como os franceses derrotaram as francesas na Argélia, como os britânicos derrotaram os britânicos na Irlanda, como os racistas sul-africanos foram derrotados por racistas sul-africanos na África do Sul. Então eles mesmos, os patrocinadores deles, vão se derrotar. Quem vai derrotar o Estado ilegítimo não vai ser o Irã. Arábia Saudita, Egito, bom, a Turquia vai causar grandes estragos. Mas também não será a Turquia. Quem finalmente vai derrotar eles será a OTAN. Ou seja, eles mesmos. É isso. Só que isso vai levar mais tempo. Por isso que eu acredito que o conflito na Ucrânia acabe antes do conflito no Oriente Médio. Ok? É sobre isso. Eu ainda tenho muitos quilômetros para subir. Estou cansado, com sono, carregando muito peso. Então eu fico por aqui. Até porque também leva muito tempo para subir vídeo. A internet, taxa de upload lá em cima é muito ruim. É muito ruim mesmo. Pago R$300 de internet. Vou até deixar a conta aqui, que às vezes vocês acham que eu estou de zoeira. Não é. E vou me despedindo. Feliz 2025 para todos nós.